Здравствуйте, дорогие друзья. Начинаем наш воскресный вебинар. Как всегда, в студии с нами доктор Михаил Лайтман. Добрый день всем. Михаил Санилевич, Борис Белоцерковский, я Семен Винокур. У нас сегодня тема «Внутреннее созерцание». И вот добавка такая «Вознаграждение души». Nosso webinar de domingo, conosco sempre o Rav Leitman. O tema do dia é o nascimento da alma. Conosco estão traduzindo mais de 12 idiomas. Muitos países conectados vão fazer perguntas. Por favor, Boris vai ler uma citação do estudo das 10 Sefirot, desde a parte a linguagem dos ramos. Quando se fala do mundo superior, sem conceito espaço-tempo, não temos palavras para definir, porque todo o nosso idioma foi tomado dos sentidos. E tal como os nossos sentidos, e se não estamos no trabalho, não estamos capazes de poder senti-lo. Rav diz, sim, na realidade, toda a nossa riqueza idiomática foi criada do nossa percepção da realidade, da visão do mundo. Não... As crianças, quando nascem, em total, podem um pouco chorar e todo tipo de vozes, mas então, com o tempo, se convertem em pequenos animais, e como os pequenos animaizinhos, e depois pessoa, e resumem toda a coisa na medida do seu desenvolvimento, vai adquirindo a linguagem. Mas é lógico que qualquer criatura tem uma linguagem química, biológica, de movimentos, gestos, os cheiros, etc. Em cada grau tem mas a linguagem do qual nós estamos falando é uma linguagem que não tem conexão com o nosso corpo. Nosso corpo também entra em canais de conexão com outros de mesmo tipo, mas quando falamos da linguagem, transmitimos um idioma que não tem relação, uma informação que não tem relação no inerte vegetativo e animal, só no nível de Adão. Esse nível de Adão é muito especial porque não existe nenhuma criatura, é uma percepção da realidade. É mais elevada, mas aqui estamos, na qual o nosso corpo percebe a realidade ao seu redor. Mas como explicar isso? Como transmitir isso? Através desse corpo vivo, que é impossível, que não está feito para a expressão desse tipo de qualidades ou conceitos que estão por acima dele. Não tem para isso nenhuma possibilidade do corpo animal. Então, resulta que aqui somos similares a surdos. Então, como, de alguma maneira, podemos nos reprogramar-nos e criar com tal estado, um tal mecanismo que seja capaz de transmitir alcances internos a nível mental, emocional, que há em nós e que não estão conectados com Adão. Isso é o que poderíamos transmitir ao outro, ao próximo. E também é um problema, porque também a pergunta é se há recebido de forma correta por esse outro e que também reaciona de forma correta a nós. E, na verdade, é uma meta muito dura e ninguém sabe como fazer isso. Sabemos que todo o nosso mundo está perdendo numa falta de conexão entre as pessoas, inclusive no nível mais simples. Até que ponto as pessoas, os casais, os professores e alunos, não importa onde e como, mas ninguém se entende um ao outro. Em especial quando estamos falando de coisas espirituais que estão fora desta capa
ou dessa linha de percepção da pessoa simples. Semyon, sim, aqui está escrito que é impossível explicar isso em palavras e sentir a emoção. E Bala Sulam, nessas 4 linhas, nos diz que não há caminho em que podemos sentir isso. Então, começa a tratar de explicar o que, na realidade, é muito difícil. O que nós estamos fazendo aqui agora, Dr. Leitman? Tratamos de tratar um idioma, uma linguagem na qual, primeiro, se alguém percebe sensações específicas que estão por acima do grau animal, se fosse capaz de receber isso corretamente e reprogramar corretamente dentro de si, dar-lhe uma quantidade de informações e transmitir isso ao outro, ver que realmente essa transmissão é correta e que o outro receba de forma correta, isso é um idioma diferente de relação e conexão diferente. Como chegar a isso? Os cabalistas encontraram isso, mas é uma linguagem que somente eles dominam. Quer dizer, porque ele não pode tratar, mas só vai falar a partir de conexão. Mas isso é um nível muito sério, é um nível egoísta que não tem relação com o nosso mundo. A linguagem dos ramos. Boris, eu vou continuar com a leitura. Como se pode continuar a investigação do mundo superior, em especial, e saber que o nascimento do mundo em palavras de livros e toda a essência, como a transmissão e informação tem que ser exata, porque uma palavra não é correta em direção à meta, então a compreensão vai ser equivocada. O Rav, sim, corretamente. No nosso mundo, nós estamos de acordo com algo que isso é doce ou que isso é vermelho, segundo parâmetros determinados. Porque cada um de nós sente algo. E cada um de nós pode examinar segundo de acordo com coisas em comum. Mas quando começamos a falar, não sensações, senão conceitos mais desconectados da percepção de nossos sentidos, então já não há, é tal como escrevem na tradução ao inglês e ao russo. Nessas traduções há uma força idêntica, sentimos que pode haver um melhor, sentimos que temos que chegar num grau, se recebam essas traduções de uma forma correta, mas no nível espiritual, isso você não... Se você não sente, você não vai poder encontrar. Não sabe como o outro vai receber, porque o sistema espiritual dele está completamente oculto para ti. Então, como é que essa letra, como isso vai ser transmitido a esse outro mecanismo, a essa pessoa que recebe, isso você não sabe como a pessoa vai receber. Semyon, como você, como um cabalista, pode ver que o público o receba de uma forma correta? Você, como professor, como o grupo, os alunos te recebem? Dr. Leitner, com os alunos é muito mais... Eu não estou em conexão com pessoas fora dos meus alunos, porque os meus alunos eu incluo dentro de mim. É como um frango que está sentado sobre os ovos. Eu os domino, os sinto como vou dizer, o tempo todo eu o sustento com uma corda curta e peço deles reações específicas ou influências específicas assim a mim. E depois eu sigo de alguma maneira a reação e em relação a isso eu me mudo, não mudo a eles, é isso que resulta. O professor aqui se adequar a si, não o aluno, o professor. Pergunta, por que a diferença entre no que se sente, por que há uma relação
entre o que se sente e a imaginação e a possibilidade de expressar o que se sente. O que vai fazer? Se os animais têm uma linguagem natural, como as crianças choram e gritam, tem um tipo de determinado de reações. Mas como pode fazer isto com conceitos espirituais? Porque nos conceitos espirituais, o problema é que não sei como o outro recebe, o que há nele. Eu não posso penetrar dentro dele. Tem que haver uma conexão com o recíproco especial. Temos que, de alguma maneira, estar um com o outro num determinado sistema. Não é algo simples. Não entendemos que a relação um com o outro pode se dar através do Boré. Afinal de contas, eu não tenho paciência para poder desenvolver esse pensamento e para dizer o final do pensamento. A relação entre nós, se não é o Criador, inerte vegetativo ou animado, senão que seja num grau espiritual, de alma com alma. Eles podem estar conectados entre si através do Boré. Aqui não tem mais nada que fazer. Temos que chegar a esse grau e começar a entender uns aos outros. Sem Boré, não vamos arrumar o Boré. E é o sistema que conecta, o sistema de conexão, que nos inclui dentro de si. Só através dele vamos começar a receber um ao outro e ao contrário. Quando tratemos de ansiar um ao outro, vamos poder, seremos semelhantes ao Boré. Falemos do Massar, o mecanismo de conexão. Pergunta de que está composto esse mesmo sentido que se chama na Kabbalah de Massar. Dr. Lightman, não é um sentido espiritual, mas é a intenção é que se tivéssemos qualidades adequadas ao Boré, então não seria necessário os Massahim. Senão, se você se inclui, e que o problema é que para sair da frequência, eu não posso me conectar com o Boré, com o amigo, é somente se eu me elevo acima de mim mesmo. O grau de elevação de mim mesmo é que se chama Massar. Então, a elevação por acima de mim é possível somente na medida do ego que existe em mim. Quer dizer, se eu tenho 10 quilos de ego, eu tenho que me elevar acima disso, então posso tomar essa frequência ao Boré e através desse sistema Elohim, Boré, Havaiá, poder transmitir a cada um que participa nesse sistema, vou transmitir na medida da minha elevação. Essa elevação minha me dá a possibilidade de conectar-me corretamente com os outros. No mesmo grau, tratar de conectar-me com eles e esta conexão, essa comunicação tem que ser, por meu lado, idêntica, parecida à frequência do outro, mas como princípio nós entramos no sistema geral no qual nos equilibramos e essa é a força superior. A luz endereça as frequências. Mihal. Como você, como cabalista, se adequa em relação aos alunos? Como se inclui? Dr. Lightman, como nos adequamos aos ninhos, às crianças, depois crescem, se tornam adultos, etc. O tempo todo nos adequamos a eles e não eles a nós. Digamos que se diz que a criança é a cabeça da família porque a família está para ele, existe para servi-lo. Então, para que existe o grupo? Para que eu os sirva ou para que eles me sirvam. Sou eu que tenho que levá-los ao próximo grau. Sêmio,
Quando você sustenta os seus alunos dentro desse, como estar dentro do Boré? Dr. Lightman, esse sistema chamado útero, no qual eu levo meus alunos, é exatamente o Boré que existe em mim. Somente ele faz os próximos. Mihael, tem algo especial para os alunos? Dr. Lightman, uma linguagem especial eu não tenho, mas se não, a não ser estudar junto, estudar os estudos do cabalistas, e através de como nos conectamos entre nós, em relação a esses escritos, atraímos a luz superior e nos ensina a cada um de nós. Ninguém recebe direto do professor, ninguém, nunca. Sempre passa por através do sistema, inclusive se não vemos isso. Pergunta, o que você domina e para quê? Dr. Lightman, eu domino a medida espiritual da informação que sou capaz de transmitir aos alunos para que tenham uma versão otimizada e correta, e também a sensação correta. Boris, você também determina a profundidade da percepção? Dr. Lightman, eu determino um estado com relação a isso e eu entrego. O material pode ser idêntico. O importante é que, quando eu começo a explicar, eles leem o material. Eu começo a explicar e já na explicação há mudanças ou uma inclusão adequada a essa mesma frequência na qual se encontram meus alunos. Sêmia, uma pergunta. Você falou sobre algo. É possível descobrir na mente humana que uma palavra específica não foi escolhida de forma correta? Dr. Lightman, eu não entendo. Os meus alunos não têm essa mente humana, tudo está misturado. A mente humana não sabemos o que é, porque cada palavra a qual usamos não são exatas, não indicam todo tipo de atos específicos, conceitos. Não se trata de uma mente física, mas quando você começa a explicar isso, a diferente vai poder entender. Mihael, em relação à medida da informação, quanto você mede? Tem alunos que levam 20 anos, outros 1 ano. Como pode dar uma porção? Porque você dá uma porção, como é que dá para adequar a todos? Eu dou, Dr. Lightman diz. Cada um recebe na medida, que toma na medida que é capaz de perceber. E o que se escuta nas transmissões, então, olha quantas pessoas se sentem, cada um percebe e toma exatamente da sua medida da sua inclusão no sistema. Mihael, então, a medida com relação ao aluno? Sim, correto, diz o Dr. Lightman. Eu dou uma determinada maneira que seja também informativo, emocional e apto para todos. E para cada um percebe na medida da sua preparação, Mihail. Mas você não quer dizer mais do que é necessário. Dr. Lightman, não de uma forma clara. Posso dizer mais do que as pessoas podem perceber corretamente, senão fala do lado da espiritual da percepção. Sêmio, quando estamos num grau experiencial, poderemos entender uns aos outros sem palavras? Dr. Lightman, digamos que de uma forma geral, sim. Poderemos trabalhar num massar em comum geral, sem fala, sem palavras, mas isso só pode ser, inclusive,
entre pessoas que não estão um ao lado do outro. Podem estar em extremos diferentes do mundo ou em mundos diferentes, não há diferença. As limitações mecânicas do nosso mundo. Boris, por que quando vocês percebem é impossível expressar, inclusive, palavras para si mesmo? Isso também acontece. Quer dizer, não percebes em tua mente, em teu coração, esta influência de forma equivalente. Boris, continuamos com o tema da linguagem dos ramos. Por isso escreveram podem transmitir um ao outro esses alcances de forma escrita, uma geração a outra, para poder transmitir as raízes superiores. E esta linguagem chamaram de linguagem das ramas. Dr. Lightman, sim, é uma linguagem, mas tem que entender que são linguagens para comunicação, não é uma linguagem para alcance. Digamos, se vou escutar a linguagem da medicina, eu vou entender disso, mas somente em nomes externos mas não o sentido interno, porque eu não sou médico. Não sei do que fala esses homens, ou esses membros, ou funcionamento deles, ou parâmetros médicos sobre todo tipo de resultado. Eles vão falar de uma linguagem, eu vou entender palavras, mas vai me faltar conhecimento para dar valor a essas palavras. O mesmo acontece com a Kabbalah. Pode ler os escritos do cabalistas numa linguagem, digamos, traduzido, inglês, russo ou hebraico, mas junto com isso, se cada frase não posso entender delas nada, sabemos que como pessoas vêm a estudar conosco, que sabem ler muito bem, mas não entendem o que está escrito, do que se trata. E por isso, existe diferença entre saber as palavras e conhecer o sentido, porque a linguagem dos ramos não somente fala do fato de que conhecer o sentido das palavras, digamos, matzah, simsum, luz direta, ozer, osfarser, hokmah, hassadim. A linguagem dos ramos fala do fato de que o nosso mundo, uma única palavra indica das raízes espiritual dela. Quando eu escuto a palavra, eu escuto o nome da raiz do rama do mundo. Então, de imediato, isso desperta em mim sua raiz no mundo espiritual, na qualidade de outorgamento, itkarbut, ou afastamento, conexão, tudo que tem relação com a conexão, com a comunicação entre partes desse sistema único. Sobre isso, o que fala a sabedoria da Kabbalah? Michael, pode haver uma situação em que um cabalista Dr. Lightman, pode ser, porque não só as ramas, mas o sistema geral, de uma forma rápida, e depois começa todo tipo de movimentos, ou análises, esclarecimentos, etc. Tudo essas harmonias agregam muita emoção, sensações muito importantes, a determinação da qualidade da percepção dos atos ou das qualidades espirituais. Então, pode ser que tonalidades, digamos que não tem tanto sentido dar um efeito de plenitude ou de complementação na espiritualidade. Michael, no livro dos Zohar está escrito sobre todo tipo de animais, frutos. Por que teria que se transmitir tudo? Dr. Lightman, porque a linguagem dos ramos não tem como escrever de forma diferente, não dá para escrever diferente, porque precisamente
simplesmente pelo fato de que são partes da tua alma, sim, mas apesar de tudo, Balasono começou a escrever diferente. Não é que começou a escrever diferente, tem que entender isso, porque a descrição das qualidades espirituais há 4 idiomas fora da linguagem cabalística. Sfatanafim, teológico, a linguagem das ramas teológico também é uma linguagem. Uma pergunta de Tika. É possível dizer que a raiz do mundo superior determina o destino da rama física? Dr. Leitman, exatamente sim. Determina também... Dr. Leitman, certo. Eu tenho muito contente de ver esse grupo. Veja que mesa tão linda que tem lá do Azerbaijão. Olá a todos. Boris, é possível definir leis específicas da linguagem das ramas? A linguagem das ramas está feita de forma clara para que possamos usar a linguagem das ramas, temos que viver nos mundos de forma paralela, no espiritual e no físico, para poder entender a linguagem das ramas. Nós precisamos estar numa adequação na informação que vem de cima para baixo, na percepção, em relação à percepção que é de baixo para cima. Temos que sentir como o mundo superior se investe sobre nós e como é que este recebe esse mundo superior e, quer dizer, tal como vamos descobrindo o mundo superior dentro do nosso mundo interior e como se adequa um ao outro. Como o mundo superior desperta o mundo inferior. Sêmio, meditação também é uma visão interna, qual é a diferença cabalística? Dr. Leitman, eu não sei o que é meditação. Na Kabbalah, a meditação não existe. Às vezes, a meditação é chamada tefilá, oração, petição, a elevação do desejo do grau inferior ao grau superior, que desperta o grau superior para ajudar o inferior. A isso se chama tefilá. A meditação, uma meditação diferente não tem. Que outro tipo de meditação? Eu não conheço. Eu digo de uma forma sincera. Já escutei muito sobre meditação. Vieram para mim, tentaram me ensinar, trataram de me ensinar muito rapidamente. Me separava dessa pessoa porque eu ensino e aprendo só sabedoria da Kabbalah clássica. Tudo que a pessoa inventa porque assim pensa que existe, para mim isso não é uma prova. Então, eu não entendo como é possível fazer meditação. Desenvolver o que é tua imaginação a tal ponto em que você começa a atuar sobre ti, então você se envolta e desperta ti mesmo e te leva a toda a forma de expansões ilusórias e a Kabbalah não suporta, não apoia isso, a sabedoria, porque é uma sabedoria, é uma ciência. Mihael, a linguagem das ramas, quero voltar a isso. Como se lê a Torá? Um cabalista estava sentado, começa a investigar seu ego, viu uma serpente e entendeu que Nahash, a serpente, é a rama. Dr. Leitman, da onde dentro, fora ou si, dentro de si, digamos fora, que isso era uma rama e que a raiz era o ego, na Nahash, e chamou o ego de Nahash, serpente. Dr. Leitman, pode ser que nunca tenha visto na sua vida uma serpente. Mihael, como pode ser se não vê? Como pode chamar a isso?
a sua raiz espiritual, Dr. Lightman. Então, tem que saber todas a zoologia e botânica, etc. Mihail, eles não souberam, Dr. Lightman. Logicamente que não, somente se descobre a pessoa simplesmente descobre. Se descobre um estado chamado assim de serpente na rádio. Pode ser que, inclusive, não tenha visto a serpente. Lógico, pode ser. Então, pode vir de lá, já sair de lá, ver o nascimento, o conceito de Nahash, serpente Rav, sim. Quando descobrimos o ego, nós vamos descobrir em nós uma serpente. Dr. Lightman, um criador, Nahash, não sei como está relacionado, isso é contigo, mas de forma geral, o criador não tem uma imagem, porque é somente uma qualidade. A qualidade em si não tem imagem, pode-se investir na materialidade, em atos específicos, quer dizer, expressar-se a si mesmo através da matéria, mas por si mesmo não, você não pode dizer, digamos, a beleza. A beleza em quê? Você tem que imaginar-te uma pessoa, um animal, uma planta ou algo. Imaginar-te isso de forma que vejas que aí neste tem uma qualidade chamada beleza. E assim, mas como? De forma desconectada? Como é que você pode falar beleza sem conectar com o outro? Sempre vai colocar sobre um objeto. E também que as qualidades espirituais não tem algo que tenha. Para poder expressá-las, você está obrigado a tem que expressá-la através de todo tipo de coisas físicas. Sêmio. Então, quando falamos de Nahash, tem algum tipo de relação. Não está claro. O que quer dizer Nahash, serpente? O que é especial Nahash? Quanto tipo de serpentes que existem, etc. Mihail, é exatamente o que eu estou perguntando. O que tem especial? Você não vai encontrar uma explicação para isso. Uma vez, estudei aonde Hillel, um aluno de Rabash, ele também era uma pessoa bastante adulta nesse tempo. Eu tinha 30 anos, ele já era uma pessoa adulta. E uma vez ele não se sentiu bem e disse: eu tenho que passear um pouco. Eu levei ele então ao zoológico. Nós temos aqui um zoológico grande próximo, onde você entra com o animal e se aproxima dos animais, isso com um carro. E eu levei a uma parte onde estavam os elefantes. Sim, agora eu vejo que é uma montanha que por diante tem uma serpente e por detrás também. Agora eu entendi que se referia, tem 2 serpentes. Eu me ri muito da sua explicação. Uma pessoa que estuda a sua vida, a sabedoria da Kabbalah, porque que viu isso dessa maneira, como 2 serpentes por extremos. Dr. Lightman, então, continuando. Se entenderam que nosso mundo, esta qualidade espiritual chamada Nahash, na espiritualidade, a espiritualidade no nosso mundo dá uma forma assim, mas eles não estudaram sobre zoologia, biologia, mas escreveram sobre isso. Mihail, então, todas essas árvores, todas essas coisas escritas, da onde vem, Dr. Lightman? Eles não sabiam disso, ou eles não estudaram na universidade, somente conheciam todo tipo de animais que eram kasher e que não eram kasher, inclusive animais que já ainda nem existem mais.
E de toda forma tomaram isso do mundo espiritual. Toda raiz espiritual tem que dar uma expressão de uma parte física, Boris, que é a mente a partir da Kabbalah. É isso que nos diferencia dos animais? Ou como a sabedoria da Kabbalah... Não entendi, desculpe. Dr. Lightman, no total, é uma adição, uma ajuda na qual nos ajuda a entender e sentir um ao outro. Nada mais que isso. Quer dizer, por si mesmo não existe, senão que há alguém com um preenchimento, um desejo comum. E para ser uma comparação entre ambos, para isso que existe a mente, somente dessa maneira no cérebro. Existe na conexão entre o desejo e o preenchimento. Entre ambos, a comparação entre ambos se faz um sistema de comparação e aí isso se chama mente. Nada mais. Isso é no nosso mundo, Dr. Lightman? Não, somente no nosso mundo, no mundo espiritual, nos ajuda a adequar um ao outro. Esse é o serviço da mente, Mihail. Então, o desejo primeiro, o desejo é o primeiro. Até quanto a pessoa tem um desejo maior, assim a sua mente é mais envolvida, porque impulsa a esse desejo impulsa a pessoa. O desejo impulsa a pessoa a formar esse sistema de conhecimento. Cada pessoa mais egoísta, maior seu ego é maior. Conforme os desejos são maiores, assim tem mais mente. É importante não somente um desejo grande, senão muitos desejos diferentes, preenchimentos diferentes. E a diferença em comparação entre eles é o que faz a pessoa assim. É possível desenvolver isso, Dr. Hartmann? É lógico. Há pessoas que no passado tinham enciclopédias e queria saber de toda a sabedoria, de todas as áreas. No nosso tempo é impossível, porque você não vai poder avançar, mas de forma geral, se colocássemos sobre nós o alcance de todos os desejos egoístas, seríamos, digamos, completamente diferentes. A sabedoria da Kabbalah, digamos, tudo que esses graus, todos esses 4 graus que estamos conectados de forma harmônica, por que o espiritual não deixa o físico nenhuma prova? Como a pessoa pode apoiar-se? Doutor Lightman, não tem que se apoiar em nada, então. Nosso mundo inferior não pode fazer nenhuma prova, não pode ser prova do mundo superior. Então, digamos, você pode chegar no seu cachorro e tentar conversar de uma forma de filosofia e não vai ter nenhum êxito. Você vai pegar o cachorro e vai pegar comida, ele se sente culpado porque é a sua natureza. Você é culpado porque você é que é culpado, porque não podemos julgar com esse tipo de coisas. Necessitamos reconhecer que o passo ao mundo superior, apesar de tudo, está na aquisição da qualidade de otorgamento sêmion. Eu entendo que quando tratamos de dar provas aqui, Dr. Lightman, não tem provas. Não há provas e nem pode haver. Não pode haver provas do mundo superior, da alma, do mundo depois da morte. Pode contar, digamos, eu me lembro quando saiu o livro, de um livro sobre a vida depois da morte. Sim, deu muitos ruídos esse livro. Lógico que as pessoas tomaram segurança é interessante gostar que havia vida depois da morte. Eu, por mim mesmo, sei que morreram, que pessoas
próximas a mim, que estavam... Tive que aproximar-me a eles e, de alguma maneira, separar-me. Então, digamos que nessa vida depois da morte, me pediram que essas pessoas que estavam morrendo, pediram deles, de alguma maneira, essas pessoas estão a ponto de morrer, faleceram de uma forma tranquila, porque sentiam que havia algum tipo de meta depois da morte. E foi uma coisa diferente. Eu fiquei calada, porque eram casos que, digamos, sem nenhum tipo de relação com a sabedoria da Kabbalah. Eles leram algum tipo de oração especial que tinham que ler antes da morte e que, de alguma maneira, entrego a minha alma nas mãos do Criador e tiveram uma morte tranquila, porque sabem que vai passar de uma habitação para outra. Mihael, digamos... É melhor que a pessoa saiba que tem vida após a morte ou melhor não saber? O Dr. Lightman, quando está num estado, digamos, numa situação na qual vejo meus amigos, vejo os amigos na tela e que o trabalham aqui, agora estamos vendo o pessoal de Peter. Eu tenho um amigo que teve com morte clínica uma semana e depois que saiu as mesmas palavras, disse, foi uau, de novo aqui. E Dr. Lightman, sim, mas o que vamos falar disso? Não está relacionado ao sêmen. Então, não há vida depois da morte? A vida, tampouco tem vida aqui. Tem que chegar a um novo grau, tem essa vida, se daí você não vai sentir nenhuma mudança. Boris, o que é essa unidade informativa, esse quanto? Para o cabalista transmitir essa informação espiritual. Dr. Lightman, essa unidade informativa chamada unidade de Heshimot, é um Heshimot que fala sobre o que a nível de ego nós trabalhamos. Mihael, sempre nos perguntam, digamos, quando vemos as ramas no nosso mundo, em relação à pessoa que não tem massacre, pode de alguma maneira comparar isso com a raiz espiritual? Dr. Lightman, não sabe qual é a raiz espiritual, mas o melhor é uma raiz, um sinal. Da onde? Como? Então, não é possível entender nada desse mundo. Como é que você pode convidar alguma rama específica ou uma raiz espiritual? A palavra vaso, vamos dizer, é uma ferramenta. Um vaso é copo, desculpa, que está preenchido de um líquido, de algum tipo de matéria, e não mais que isso no mundo espiritual. Kli é o meu desejo de preencher-me de algo que não tem relação para um próximo ato que tampouco está, não quer para si nada. Então, para que, apesar de tudo, adquirir algum tipo de alto para alguém que está por em cima, é uma intenção, é uma ação. Copo tem que ser uma coisa viva. Então, quer dizer que tudo são bobagens? E o que se passa nesse mundo é por isso é por outro? Dr. Lightman, a pessoa diz, há muitos que dizem, a pessoa pode dizer o que quer. O que acontece são crianças pequenas e eu não quero, então, falar com eles. Como a pessoa começa a inventar porque me passou isso ou outro? Sêmio, ao melhor havia algum sinal. Ao melhor os sonhos, algo, Dr. Lightman, os sonhos podem ser. Isso acontece, mas de novo,
Aqui não se refere ao mundo espiritual, senão nosso mundo físico. Quando, de alguma maneira, você se desconecta um pouco do teu dia a dia, da tua percepção, e, de alguma maneira, pode sentir um pouco mais um grau diferente dessa mesma gravidade, mas não da realidade espiritual. Por quê? Então, como é que se aclara o que vai acontecer amanhã? Meu dia passou assim, eu tinha que fazer um exame na universidade e sabia que tinha que tirar o número 3. No sonho eu vi isso de uma forma palpável, Mihael. Então não é algo do destino? Aqui é um número, inclusive no sonho eu vi como estava sentado o professor, e não é o mundo superior, não é a luz superior, senão quer um pouco sair do grau da informação. Mihail, é possível explicar isso, Dr. Lightman? Por que você precisa disso? Você pode imaginar até que ponto isso te vai porque vai submeter, vai pensar somente sobre o que vai acontecer com você amanhã. Sim, lógico que você vai pensar em enganar a loteria. Sim, onde está meu número, diz o Dr. Lightman? E o que mais vai resultar disso? Para nada, não há nada. O que vai saber quando você vai morrer? O que você vai fazer? É capaz de viver dessa maneira? Não. De nenhuma maneira. Está feito breve dessa maneira, porque temos que entender a necessidade dessa providência superior junto conosco. Às vezes não está oculta. Sim, tem pessoas que, digamos, que souberam sair um pouco mais além, mas isso também foi algum tipo de anomalia. Era como, não é um grau normal de pessoas, porque tem pessoas assim. Conheço quantas pessoas que vêm a mim e tratavam de provar que era espiritualidade. Mihael, então quer dizer que são partes da espiritualidade? Dr. Lightman, lógico que não. Nossa psicologia, a informação que está anotada num grau mais elevado, mas não é espiritual, porque não é para doar. Não é para amar, não é para dar, não é a nível de biná, nem grau de muná. É simplesmente o conhecimento do que vai acontecer amanhã. Simplesmente acelera um pouco mais e vive. E o que acontece com isso? Logicamente, vivemos num mundo que não é tão plano como este. Então, para que dar isso à pessoa, Dr. Lightman? Isso nós não sabemos, não temos como saber. Mas o fato que existe, existe. E quando alguém precisa disso, não importa para quê, para isso se abre. Mas isso não me interessa. Mihael, você não quer saber sobre isso mesmo, mas não quer saber da humanidade completa? Não quero, Dr. Lightman diz. Talvez me dá, isso é o livre-arbítrio, é os limites, eu preciso, que eu não sei o que vai acontecer num outro momento, e não vou sei o que vai acontecer daqui 10 anos, porque em cada momento da minha existência eu tenho que estar conectado com o Boré. E somente em relação a ele tenho que passar cada momento com ele. Sem passado e sem futuro. Somente no presente, só no presente. É uma norma muito importante, Mihael, nos estudos da Kabbalah, do passado, do século passado. Dr. Lightman, quando você... Os equívocos do passado, no mundo físico, domina o dinheiro. O dinheiro é como um intercâmbio entre pessoas, intercâmbio de energia entre as pessoas. Os fortes dominam. Por que é assim? Por que se diz que uma pessoa espiritual tem que ser pobre?
Eu não vejo entre pessoas mais espiritualidade. Dr. Hartmann, lógico que não é correto. Nos livros está escrito que uma pessoa espiritual é pobre porque se sente a si mesmo de forma tal que todo o tempo lhe falta o canso de morrer, falta o mundo superior, falta pensar a isso. Não é o que falta o dinheiro. Sêmio, é o que se chama a oração do pobre, Dr. Lightman. O homem na pobreza não chega aqui. Chega porque os pobres o tempo todo pensam no espiritual, no Criador. Lógico que a riqueza, mas além do necessário, não vai ajudar as pessoas. As pessoas que são ricas não vão estudar a sabedoria da Kabbalah, não estão preocupadas em servir a sua riqueza. Pode dizer que a palavra Kesser, dinheiro, qual é? A raiz de Kesser é Massach, que é da palavra Kisuf, cobrir. Massach. Massach também significa o mesmo. Kesef é uma força que oculta nosso ego e nos dá a possibilidade de atuar por acima do desejo egoísta. Quer dizer, numa ação correta minha, posso fazer, digamos, pode ser ações muito corretas nesse mundo, mas o que é isso? Os cabalistas dizem que o futuro espiritual depende. Desculpa, não deu para entender a pergunta. O cabalista não sabe com que rapidez ele vai levar ao seu potencial. Isso não está escrito. Está escrito que não sabe, mas sim de si mesmo, do aluno. De aluno, sim, é correto. O professor vê o potencial do aluno, o tamanho da sua alma, mas como vai levar ao cabo, não sabe até o final. Essa é a liberdade, esse é o livre-arbítrio do aluno. No mundo espiritual tem raízes, tem ramos que não se descobriu, que serão descobertos nesse mundo. Dr. Lightman, sim, se descobrir, de onde que eu vou saber? Se a pessoa sente a espiritualidade, são fenômenos espirituais que existem no espiritual, Dr. Lightman, tudo tem que se levar a cabo. O sistema, porque o sistema é completo e pleno, e foi quebrado. Nós, ao contrário, pelo fato de que o armamos, formamos das partes que também aumentamos por 620 vezes, e por isso se transforma em algo mais despertado, em algo mais existiu e existe agora na sua forma primária. Mihael, então, tudo que existe no mundo espiritual tem lugar para descobrir no nosso mundo? Doutor Lightman, no nosso mundo físico? Sim. De uma forma geral, é necessário, porque está escrito que toda a raiz espiritual tem que tocar sua rama no mundo, nesse mundo. Então, digamos que o extermínio dos dinossauros, o aparecimento das pessoas, as catástrofes psicológicas, Dr. Lightman, sim, tudo isso tem que passar, isso vem da raiz. Mihael, eu sempre escuto os seus programas e o segredo do livro eterno, você explicou as 10 leis. Como isso digamos, quando está escrito nas tábuas da lei, sobre as 10 leis,
O que acontece quando fala de não roubar, ó, respeita teu pai e tua mãe, se refere a um sistema espiritual de força? Por que é simplesmente não foi possível, entre parênteses, explicar? E quem vai entender, diz Dr. Lightman, o que tem para entender? O que eu disse agora é difícil de entender. De que sistema espiritual você está falando? A quem você está se dirigindo? Mihael, a Torá, a pessoa se dirige. Tem que, Dr. Lightman, tem que anotar essa informação. Eu entendo, mas anotar tudo. Egito, Faraó. Sim, uma explicação dizendo que Egito é o ego, que o Faraó é isso. Não pense que é isso ou outro. Não passou na história, passou na espiritualidade. Escrever esse tipo de educação, por que confundir as pessoas em milhares de anos? Ou isso é um tema? Dr. Lightman, que tema que isso é que tem que dar à pessoa a liberdade? E à medida do seu desenvolvimento é capaz de explicar de uma forma gradual todo o trabalho espiritual. Ou os limites do nosso mundo, os limites do mundo espiritual em relação ao seu crescimento. Que também me perguntei a mim mesmo essas perguntas e nos primeiros livros que escrevi, tratei de transmitir isso. Mas não tem uma linguagem assim para poder descrever atos espirituais, no qual, digamos, é como a linguagem do nosso mundo, que pode descrever tudo o que a Torá fala, digamos, de uma forma simples. Não, Mihael. Não, Rafa. Em linguagem cabalista. Os escreveram em linguagem cabalística, Mihael. Então, os estudos das 10 Sefirot é uma informação que está escrito na Torá ou está escrito em outras coisas, estados espirituais diferentes, ou tudo é a mesma coisa? Dr. Lightman, que no livro do Zohar havia muito mais. Somente que se perdeu 90% desse livro, Mihael. Então, todos os livros estão escritos sobre o sistema diferente, sobre o mesmo... Dr. Lightman, 4 linguagens na sabedoria da Kabbalah. Boris, raiz e é o resultado... É o que explica o que acontece na pessoa na vida. Pode ser atos muito bons, ações bons, mas receber disso é um sofrimento de todos os tipos. Não tem relação entre um e outro. Boris, como aprender a olhar para dentro? Dr. Lightman, aprender a olhar adentro assim. Você tem que olhar um amigo e vai sentir a tua reação aos amigos. Aí isso se chama olhar para dentro. Boris, está escrito que o pai castiga os filhos. Como você castiga seus alunos? Como se expressa? Dr. Lightman, eu não os castigo, eles que me castigam. A pessoa num estado assim só castiga a si mesmo. Eu trato o que eu posso, trato de dar o que posso. Que processos espirituais se acontecem na aula matinal, Dr. Lightman? Durante a aula matinal, entre nós acontece um campo tremendo de informações que está dirigido corretamente a este campo. Pode realmente, como um passarinho sobre o vento, pode subir, pode flutuar. Boris, como a pessoa sabe que avança corretamente? Há sinais, Dr. Lightman, somente em relação a como valoriza o professor e os amigos, até que ponto entende a necessidade deles. Boris, que é o bem e o mal nas relações espirituais. Dr. Lightman, quando trabalhas para os outros, é bom
E quando trabalhas para ti mesmo é mal. Boris, a Kabbalah é capaz de danificar a humanidade? Dr. Lightman, a Kabbalah em si é a humanidade. Há pessoas, digamos, que não podem suportar isso, Boris. Digamos, uma pergunta. Vivo numa pequena cidade, estudo há 3 anos, vejo as aulas de Zohar. Devo parar porque não tenho grupo? Dr. Lightman, de maneira nenhuma. Possível, tivemos com grupo ou sem grupo, mas a relação conosco, pouco a pouco, vão vindo. É um processo acumulativo na pessoa. No final, eu começo a sentir o que acontece no mundo. E tudo isso funciona. Boris, se vejo a aula matinal gravada, vou receber disso uma gota de luz? Dr. Lightman vai receber não só uma gota, gravado ou não, ao vivo ou não, veja as aulas, estejam conosco, tudo do melhor, êxito, saúde e elevação espiritual para sempre. Obrigado, amigos. Até a próxima.